Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. A quarta quinta-feira do mês de novembro é reconhecida pela Unesco como o Dia Mundial da Filosofia, que este ano calha no dia de hoje. E para não deixar este dia passar em branco, vou fazer uma pequena reflexão e de uma certa forma comemorar, trazer à minha memória e também à vossa a relevância da filosofia e como ela pode ajudar-nos a melhor intervir na realidade e a também melhor conhecê-la e também nela intervir, principalmente em tempos de crise, como estamos agora, uma crise pandémica que se alastrou ao mundo. Para começar esta reflexão, é preciso primeiramente definir a filosofia. O que é a filosofia? Primeiramente, é preciso dizer que não há um consenso entre a comunidade filosófica sobre o conceito de filosofia. Mas eu vou-me basear na origem etimológica da palavra e depois preencher esse conceito de filosofia com outros elementos da própria atividade filosófica. A filosofia deriva de duas palavras gregas, a filia e a sofia. A filia significa, por um lado, significa amizade, uma pulsão positiva. A sofia, por outro lado, significa conhecimento. Portanto, a filosofia seria a filia pela sofia. Portanto, o amor, a amizade ao conhecimento. Mas este elemento por si só não é suficiente para definirmos a filosofia. Associada a ela também temos o pensamento crítico. O pensamento crítico não corresponde a uma crítica qualquer, a uma crítica sem um fundamento. O criticar só por criticar. A crítica filosófica é uma crítica racional, aquela que se movimenta pelas armas da razão, com a orientação das armas da razão, e que procura ver a realidade para além do imediato. Como diria o meu professor e amigo Moisés, um grande abraço, professor, vermos para além dos nossos olhos. A filosofia propõe, portanto, profundidade, radicalidade, do latim radicalis, que significa o que é relativo à raiz. Portanto, a necessidade de irmos à raiz do que nos é apresentado de forma imediata. E a filosofia consiste em fazermos questões sobre essa mesma realidade. E também perguntarmos, será que esta realidade é justa? Será que ela podia ser melhor? E o justo? O que é o justo? O justo é o que é a concepção que cada um de nós tem, ou ela, ou ele, o conceito, ou o justo, o conceito de justo, existe como uma ideia. Ou o justo é aquilo que é construído nas relações intersubjetivas, portanto, no espaço público. A isto temos associado uma outra atitude filosófica, que é a atitude interrogativa, de questionar a própria realidade. O que é a vida? Porquê que vivemos em sociedade? Porquê que devemos respeitar os outros? O que é viver bem? Como diria o filósofo Luc Ferry, a filosofia ajuda-nos a procurar la vie bonne. Portanto, o que é viver bem? O que é o conhecimento? Existe algo para além da realidade concreta? Existe outra realidade? Porquê que eu estou a fazer o que estou a fazer e não faço o que eu poderia estar a fazer se eu não estivesse a fazer o que é que eu estou a fazer? Portanto, um conjunto de questões políticas e
éticas, morais, metafísicas, existenciais que orientam a reflexão filosófica e que permitem-nos ver para a realidade com outros olhos. Atualmente vivemos num contexto, numa conjuntura individual, social e mundial pandémica, de epidemia pandémica, em que o coronavírus alcançou uma dimensão mundial. Portanto, pan, de todo, demos, povo, comunidade, podemos dizer comunidade. Pandemos, portanto, a pandemia alcançou dimensões mundiais. Esta situação pandémica alterou os nossos projetos, a nossa rotina e até a nossa visão de mundo. E segundo Edgar Morin, os momentos de crise são momentos de incertitude, portanto, momentos de incerteza, em que nós não sabemos o que virá no futuro. E perante essas incertezas, nós devemos, como diriam os estoicos, trabalhar aquilo que está dentro do nosso alcance e tentando agir ativamente, por exemplo, com o uso de máscaras, e passivamente abstendo-nos de algumas situações ou ações que podem levar ao agravamento desta situação pandémica. Neste contexto, a filosofia ajuda-nos a refletir sobre questões relacionadas com a própria pandemia. Por exemplo, a necessidade de restrição da nossa liberdade. A liberdade é um elemento essencial que compõe a nossa dignidade e, portanto, uma das formas de manifestação da nossa humanidade. E porquê que ela é restringida? Como sabemos, nós somos seres sociais. Como diria Aristóteles, o homem é um ser social por natureza. Quem vive sozinho ou é um deus ou uma besta. Portanto, vivemos em sociedade. E a partir do momento em que vivemos em sociedade, temos que reconhecer os direitos do outro, a dignidade do outro, a liberdade do outro. E a necessidade, por exemplo, do uso de máscaras é uma responsabilidade, um dever ético de respeito à liberdade dos outros e também à dignidade do outro. Ela também ajuda-nos a perceber quais são os limites dessas restrições, ou que deverão ser os limites dessas restrições. Outra questão também muito importante para refletirmos em tempos de pandemia é a questão da solidariedade, como diria Jean-Jacques Rousseau, de compaixão, que seria para este pensador, um elemento essencial da nossa natureza, que nos é natural a compaixão, segundo Jean-Jacques Rousseau. Solidariedade parte da ideia de que o homem é um ser finito, é um ser que depende do outro e que por si só não é capaz de resolver todos os problemas que se apresentam a ele. Daí a necessidade do homem ajudar o outro, de reconhecer que o outro também tem necessidades, tem ânsias, tem dignidade, tem sentimentos, também ri, também sorri e daí a necessidade de também ajudá-lo. Neste contexto pandémico também, a filosofia é muito importante para nos ajudar a pensar sobre a nossa própria vida. Pensarmos se o que estávamos a fazer é o que realmente queríamos estar a fazer, se temos potencialidades que podemos desenvolver durante esta pandemia,
Portanto, um conjunto de questões associadas à nossa individualidade que são relevantes para a nossa própria vida. É por isso que Sócrates dizia que uma vida irrefletida, uma vida não examinada, não vale a pena ser vivida. E o que é uma vida irrefletida, uma vida não examinada? Uma vida irrefletida ou não examinada é aquela em que se procura viver de modo automático, de modo imediato, sem fazer uso da faculdade que nos torna seres humanos por excelência, que é o que é a racionalidade, que nos permite pensar: será que eu quero realmente fazer isso? Será que eu poderia estar a fazer outra coisa em vez de estar a fazer aquilo que eu estou a fazer? Portanto, um conjunto de questões associadas à nossa subjetividade que permitem-nos perceber que a nossa vida coincide com o tempo que temos. Portanto, devemos saber aproveitá-la. Aproveitá-lo, o tempo e também a vida. Espero que tenham gostado da reflexão e que tenham compreendido a importância da filosofia e como ela pode nos ajudar a enfrentar esta crise pandémica e a melhor compreender a realidade que estamos a viver e também nela intervir no sentido de procurarmos mudar este status quo, no sentido de encontrarmos tentarmos encontrar um novo normal. Espero que se encontrem bem. Muito obrigado pela vossa atenção.